Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alexandre Bossi, eu sou professor de contabilidade, sou membro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Minha formação, além de ciências contábeis, é em administração de empresas, com mestrado e doutorado em contabilidade e finanças públicas. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da TV Classe Contábil, em nome do Eronildo, para participar desse evento em comemoração à Semana da Contabilidade, onde temas de vanguarda, contemporâneos da nossa área estão sendo tratados. E eu vou falar de um tema muito atual, muito importante, muito necessário, que é o controle da corrupção, qual o papel da contabilidade e o papel dos observatórios sociais como uma possibilidade para incrementar esse controle. O objetivo final da nossa fala aqui é refletir como nós, profissionais da contabilidade, podemos contribuir para acabar com esse mal que assola o nosso país, que é a corrupção, principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo. Para isso, a minha ideia é dividir essa minha fala, essa reflexão, em 3 momentos. Primeiramente, contextualizar a corrupção, para entender como que isso tem prejudicado e como podemos ajudar. Em seguida, falar um pouco sobre os desafios, as dificuldades e as oportunidades que temos para combater esse mal. E, finalmente, trazer a reflexão sobre o posicionamento, a situação ou a possibilidade do controle social. Na verdade, a melhor saída, ou a única saída, é através dos observatórios sociais. Pois bem, a questão da corrupção é um tema recorrente o tempo todo. A gente pega aí os jornais, pega a televisão, pega revistas, quase que a todo momento a gente depara com um escândalo de corrupção. Principalmente agora, quando essas denúncias, essas delações vêm à tona e vemos que todo o setor público, ou boa parte do setor público, a iniciativa privada, estão aí, infelizmente, ativas em práticas de corrupção que não vem de agora, já vem de muito tempo. E isso é muito assustador e muito preocupante. E quando eu digo que vem de muito tempo, se entendermos até a origem da palavra corrupção, de onde que ela surge, nós percebemos que esse problema vem com a própria humanidade. Se você pegar, por exemplo, para os cristãos, o exemplo do pecado original, a palavra corromper entra naquele momento quando Eva é corrompida pela serpente e morde aquela maçã, criando um grande problema para a humanidade, que é o chamado pecado original. Na própria Bíblia, seguindo o mesmo exemplo, na carta de Paulo a Coríntios, ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, as tentações, a corrupção, isso está presente em todos os entornos, em todas as sociedades. O que nós temos que saber ou pensar é como combater essa corrupção. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas por que no Brasil a corrupção é tão alastrada, é uma coisa que parece que nasceu desde o nosso descobrimento? Vários fatores podem ser relacionados. A gente pega realmente democracias que são mais desenvolvidas, onde já tem uma educação melhor, uma cultura de acompanhamento do mandato governamental. É claro que a corrupção é menor. Tem gente que fala assim, no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, na Romênia, em todo lugar tem corrupção. Sim, tem corrupção. Só que em países mais avançados, essa corrupção é menor porque existe justamente mais acompanhamento, mais controle, mais educação. No caso do Brasil, e no que tange a nossa área, que é a área contábil, aí eu sou convencido de que o controle é o principal instrumento de combate à corrupção. No caso, a transparência, o controle, e poderíamos agregar ainda a questão da impunidade, no caso da punição daquelas pessoas que cometem atos ilícitos com recursos públicos. Eu até costumo
apresentar um gráfico em minhas palestras, onde eu relaciono que tem uma relação inversamente proporcional entre controle e corrupção. Vejam aqui, quanto maior o controle, não sei se vocês estão conseguindo observar aí, eu com a mão esquerda aqui, menor vai ser a corrupção. Então, a corrupção aqui é pequena, uma relação diretamente proporcional, se por acaso o controle é muito alto. Por outro lado, se o controle é pequenininho, a corrupção, vejam vocês, é muito alta. Então, essa relação inversamente proporcional nos mostra que a gente tem que aperfeiçoar, incrementar os nossos sistemas de controle para combater esse mal. Tem um professor de contabilidade, o professor Stefan Kamitz, que ele tem uma frase em um artigo que ficou muito conhecido, que ele fala que o nosso problema não é a corrupção, e sim a falta de auditoria. E eu sou convencido disso. E o contador tem muito a contribuir quando se fala de controle da corrupção ou controle de contas públicas. Porque quando falamos de dinheiro público, os termos que usamos como orçamento público, como licitação, contas públicas, receita, despesa, prestação de contas, superávit, gestão de custos, todos esses termos são ligados à ciência contábil. Quando se fala de controle, todos sabemos, é uma função própria do contador. A própria função de auditoria externa é até prerrogativa exclusiva, muitas vezes, do próprio profissional da contabilidade. Eu entendo, portanto, que nós, profissionais da contabilidade, temos uma grande responsabilidade e uma grande contribuição para o nosso país no combate da corrupção. Afinal de contas, nós somos os principais entendidos desse tema. Agora, é fácil combater a corrupção? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não teríamos tanta corrupção. Temos que ficar atentos, mas não é fácil combater a corrupção. E eu vejo que, apesar de não ser fácil, nós estamos hoje com a faca e o queijo na mão por causa de 3 leis, ou 3 normas que surgiram nos últimos anos, que são justamente um diferencial ou um divisor de águas entre essa possibilidade de acompanhamento de contas públicas. E essas 3 leis que são fundamentais e que são dos últimos anos são a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei do ano 2000, uma lei que, como dizem no Brasil, uma lei que pegou, que o gestor público tem que cumprir determinados procedimentos de limites de gasto, de limite de endividamento. Então é uma lei que regulamenta as contas públicas. Tem uma lei de 2009, que é a Lei da Transparência, a Lei Complementar 131, a Lei Capiberibe, que é uma lei que obriga que todas as entidades públicas, todos os municípios, todas as prefeituras disponibilizem em seus sites informações tempestivas sobre todos os gastos que acontecem, sobre todas as compras, sobre todas as licitações, inclusive que isso seja disponibilizado com tempestividade, ou seja, em tempo real, e ainda com detalhamento do CPF ou o CNPJ de todos aqueles que contrataram com a entidade pública. E vejam vocês como revolucionária essa legislação que obriga essa transparência total das contas públicas. E uma outra lei, talvez a mais conhecida e a mais impactante, é a Lei 12.257 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, que foi regulamentada no dia 16 de maio de 2012, inclusive agora, no dia 16 de maio, ela completa 5 anos de regulamentação, 5 anos que ela está em vigor. Vale a pena até pensar em algum espaço para comemorar essa lei, que é uma lei fundamental nesse nosso sistema de controle democrático. A Lei de Acesso à Informação reforça aquilo que dispunha, ou que dispõe
a lei de responsabilidade fiscal, a lei da transparência, obrigando que haja transparência total de todos os gastos públicos. E no Brasil existem vários rankings ou entidades que acompanham qual que é o grau de transparência dos municípios e das câmaras e de entidades públicas brasileiras. Um dos exemplos, que é muito conhecido, é um ranking desenvolvido pelo Ministério Público Federal, que é o ranking da transparência, onde é comparado os 5.550 municípios do Brasil, a sua transparência nos seus sites governamentais. E vejam que essa lei, que há um tempo atrás, há 5 anos ou até menos, não tinha tanto espaço e as câmaras e as prefeituras quase não publicavam nada, hoje em dia, por esse ranking do Ministério Público Federal, a gente vê que vários municípios já têm o hábito, porque na verdade é uma obrigação legal, de publicar todos os seus dados. Isso, gente, não tenho dúvida, é uma grande revolução. Eu que milito nessa área há muito tempo, dou muita palestra sobre o assunto, trabalho na Escola do Legislativo ministrando cursos para vereadores, para servidores públicos, percebo nesses últimos anos como que essa lei permite o empoderamento do cidadão para conhecer todas as informações daquela entidade pública que se quer conhecer. E quando essas informações não estão tão disponíveis ou de forma muito tempestiva nos sites das entidades públicas, por exemplo, da prefeitura, existem outros caminhos para que o interessado conheça esses dados. Todas as entidades públicas devem prestar contas tanto para entidades estaduais quanto para entidades federais. Então, se você entrar, por exemplo, no site do Siconf, que é um site do governo federal, onde toda entidade pública presta contas, você consegue informações detalhadas de contas de municípios, de contas de câmaras municipais, de entidades públicas. Se você entrar no site, muitas vezes, de tribunais de contas, aqui em Minas, por exemplo, todo município tem que mandar regularmente, mensalmente, através de um sistema que chama SICOM, as informações para os tribunais de contas. Então, às vezes, você não consegue o dado na conta do município, mas basta você buscar em outros sites de entidades governamentais, estaduais e federais que você consegue aquela informação. Então, essa revolução por causa das tecnologias de informação e comunicação tem sido um grande passo, né? Um grande passo para que possamos exercer a nossa cidadania e combater essa corrupção. Mas como eu disse agora há pouco, não é fácil, não é fácil. E tem alguns dificultadores, existem algumas dificuldades. Eu traço aqui 3 principais desafios para que esse processo de controle, com a participação nossa de profissionais contábeis, possa ser efetivado. O primeiro desafio é a própria vontade política do gestor público. Se depender do gestor público, por tudo que eu acompanho, se depender do prefeito, esse grau de transparência não acontece na plenitude que a população deseja. É muito comum a cobrança de entidades superiores, a cobrança do Ministério Público, a cobrança da própria cidadania, do cidadão, a cobrança muitas vezes da Câmara Municipal, quando tem vereadores interessados nisso, para que a prefeitura publique os seus dados na sua integralidade, que publique os seus dados dentro de um prazo razoável que permita a população acompanhar. Então, o primeiro desafio é a chamada vontade política, ou seja, tem que ser feito todo um trabalho de conscientização do próprio gestor público, principalmente o agente político, o mandatário principal, que pode ser o prefeito, o presidente de Câmara, o presidente da entidade, que ele tenha essa questão da transparência como uma das prioridades da sua gestão. Um outro desafio é o chamado contabilês, ou orçamentês, ou ainda economês, que muitas vezes cerca esse tipo de dado, esse tipo de informação. É muito comum
você entrar no site de uma entidade pública, você clica lá no portal da transparência e as informações são colocadas de tal forma que um especialista da área, que no caso o contador, ele muitas vezes tem dificuldade, ele tem que dar vários cliques, ele tem que descobrir aonde descobrir aquela informação, ele tem que estar afeta alguns conceitos como receita corrente, receita de capital. Ou seja, muitas vezes o próprio gestor público não coloca aquela informação de maneira didática, em forma de infográficos, em forma de ilustrações, de maneira mais lúdica, de tal forma que o cidadão comum possa entrar no site e entenda de maneira clara e razoável qual que é a movimentação do patrimônio estatal, qual que é a movimentação da receita, a movimentação da despesa. Então esse é outro grande dificultador, e que nessa parte, meus amigos e minhas amigas, o profissional da contabilidade tem toda a expertise para exercer todo o conhecimento que nós temos acumulados em nossa profissão, conhecimento acadêmico, conhecimento prático, para traduzir esse contabilês, esse economês e esse orçamentês para o chamado português. E isso é uma contribuição muito importante que podemos dar ao nosso país e para facilitar esse controle. E terceiro ponto que eu chamo a atenção, que é um grande desafio também, é o que eu chamo de cidadania ativa. Infelizmente, nós vemos no Brasil uma cidadania que é muito passiva. Agora, com todas essas movimentações que estão acontecendo, inclusive no dia de hoje, a gente vê que tem muitos movimentos, no ano passado, no ano retrasado, as pessoas querendo questionar todos esses escândalos que acontecem, a gente vê um pouco mais de participação. Mas, de um modo geral, a nossa participação é muito passiva. Eu vejo que todo mundo é muito hábil e muito rápido em criticar no WhatsApp. Todo dia eu recebo, sei lá, 30, 40 indignações dentro do WhatsApp, dentro do Facebook, todo mundo reclamando. Agora, essa indignação tem que ser transformada em ação. E essa ação é o que chamamos de cidadania ativa. E nesse ponto eu até indico a todos um livro do professor Zé Murilo de Carvalho, um livro que eu gosto muito, que ele explica por que essa nossa participação, essa nossa cidadania é tão passiva. Ele tem um livro que chama Cidadania no Brasil, um longo caminho, professor Zé Murilo de Carvalho, da Academia Brasileira de Letras, professor da UFMG, da UFRJ, e ele explica, desde a vinda de Dom João VI no Brasil, como que a nossa democracia, como nosso povo se desenvolveu, e mostra até porque somos tão passivos. E isso tem que mudar, porque a única maneira da gente conseguir virar a página e passarmos para o patamar de nações mais desenvolvidas, nações que conseguem acompanhar, fiscalizar e punir o mau gestor, o mau político, é através de uma participação ativa. Tem até uma música de uma banda mineira aqui da minha terra, o Skank, que chama Indignação, e que tem um refrão que mostra muito desse tipo de postura do nosso povo. A música ela diz o seguinte, que a nossa indignação é como uma mosca sem asas que não atravessa a janela de nossas casas. Então, cidadania ativa é atravessar essa janela e partir para a ação. E quando eu falo de ação, de controle, eu falo de controle efetivo, de controle mesmo, de controle permanente, de monitoramento, de ação atuante daquelas pessoas que querem controlar. Eu digo isso porque algumas pessoas me indagam, existem vários órgãos de controle dentro do nosso desenho institucional. Nós temos nas entidades públicas o controle interno, nós temos o controle externo, que é exercido pelo Tribunal de Contas, temos ainda, a gente vê muito na mídia atualmente, a Polícia Federal fazendo controle, a Receita Federal fazendo controle, o Ministério Público. Então, quando eu digo controle efetivo, eu digo controle que funcione.
Quem me conhece sabe que eu tenho uma atuação muito grande, até uma crítica muito incisiva, quanto ao funcionamento do controle externo no Brasil, o funcionamento dos tribunais de contas, que tem um grupo de servidores bastante capacitados, a grande maioria concursados, mas não, no entanto, por sua formação política, com indicação geralmente de ex-parlamentares, de ex-políticos, para fiscalizar as contas públicas, a gente vê que o controle do Tribunal de Contas não é um controle efetivo, é um controle mais declaratório, um controle de conformidade, que não atende aquilo que é o anseio da população, que é um controle efetivo. Quando se coloca em tribunais de contas políticos ou ex-políticos, parlamentares, para fiscalizar aliados ou inimigos políticos, existe um vício de raiz. Bom, mas essa é uma história muito grande. Eu já fui candidato 5 vezes a conselheiro no Tribunal de Contas aqui de Minas, e sempre fui preterido em prol de um deputado, mas isso é uma outra história, mas mostra como a nossa sociedade é carente de controles efetivos. E nessa linha, eu parto para a observação final, para a parte final dessa nossa reflexão, que é a função dos observatórios sociais. A função dos observatórios sociais. No Brasil tem surgido, nos últimos anos, mais nos últimos 10 anos, justamente por causa do crescimento das tecnologias de informação e comunicação, os chamados observatórios sociais, que são iniciativas da sociedade civil, iniciativa de alguns voluntários que decidem assumir o controle de determinada entidade pública, de determinado município, de determinada Câmara, e a partir desse controle conseguem mudar uma realidade. Desde que se tenha tecnologia de informação e comunicação, hoje em dia esse tipo de acompanhamento, esse tipo de iniciativa é muito factível. Um exemplo é essa própria palestra que está acontecendo nesse momento. Eu estou aqui em Belo Horizonte, dando uma palestra ao vivo, através de um site, atingindo várias pessoas. Ou seja, esse tipo de ferramenta que hoje está à disposição de qualquer um que tenha uma rede, que tenha internet, é um grande aliado para o combate à corrupção, principalmente através do controle social, através dos observatórios sociais. Tem 2 exemplos ou 2 histórias exitosas de observatórios sociais que eu quero destacar aqui, que vale a pena a gente conhecer como profissional da contabilidade, até para engrossar essa fileira no controle de contas públicas. O primeiro que surgiu numa cidade do interior de São Paulo, que chama Ribeirão Bonito, através de uma ONG que chama Amarribo, vale a pena visitar o site dessa ONG, que conseguiu, através da mobilização de alguns líderes do local, da igreja daquela cidade de Ribeirão Bonito, de empresários, criar um movimento para fiscalizar as contas da prefeitura, que era repleta de irregularidades. E a partir desse movimento, eles conseguiram caçar o prefeito, que tinha muitos problemas, e hoje a cidade é um modelo de acompanhamento de contas públicas, porque essa ONG é extremamente atuante. Ela criou uma rede de outras entidades para fiscalizar contas públicas, e sempre com o auxílio de um contador. Porque se você pega a história da Amarribo e como ela conseguiu êxito, tem até contadores participantes desse processo, porque quando se fala de controle de conta pública, a função nossa é fundamental. E um outro exemplo mais recente, que tem sido uma história de grande sucesso e objeto até de citações em periódicos, televisão nacional, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é a chamada Rede de Observatórios Sociais. Essa rede começou inicialmente em Maringá, um grupo também de pessoas indignadas com problemas que aconteciam naquela cidade do Paraná, resolveu se organizar para fiscalizar processos licitatórios do município. Você sabe que uma grande
forma de corrupção, de desvio de dinheiro público, é através de processos licitatórios. Essas denúncias que a gente tem acompanhado dioturnamente aí, através da imprensa, a gente consegue ver isso. E esse grupo lá de Maringá começou a se organizar e conseguiu, com base nessa organização, acompanhar todos os processos licitatórios e antes que a coisa fosse feita de maneira errada, entrava com uma intervenção, questionava a compra pública, acionava o Ministério Público, organizou-se através de entidades da cidade que ficaram simpáticas a essa causa e a partir daquele momento vários observatórios sociais surgiram no Brasil, hoje são mais de 400 em várias cidades, e isso é um grande passo, ou um grande alento para a gente mudar essa página, para a gente transformar essa corrupção que nos envergonha em um volume muito menor do que acontece hoje em todas as entidades públicas. E eu faço parte aqui em Minas Gerais de uma força-tarefa, até uma expressão que está em moda, né? Um grupo coordenado pela Controladoria Geral da União, onde faz parte o Conselho Regional de Contabilidade, eu sou inclusive representante do Conselho nesse grupo, e outras entidades como o SEBRAE, a Controladoria Geral do Estado de Minas, a OAB, entidades da região metropolitana de Belo Horizonte, e esse grupo se reúne há muito tempo, justamente através da CGU, que organiza essa discussão, dando suporte à criação de observatórios sociais. Então, o grupo, com frequência, houve casos de corrupção, de desvios, e de como a atuação dos observatórios sociais tem sido importante para que nesses municípios a corrupção possa diminuir. E, recentemente, foi feita uma enquete com todos os observatórios sociais de Minas, ou aquelas iniciativas de controle, e foi perguntado aos membros dos observatórios, os gestores, qual que é a principal dificuldade que eles tinham. E uma resposta foi unânime, e que mostra como é importante o papel do contador. Todos os gestores de observatório enfatizaram que a principal dificuldade é entender aquilo que está disposto nos sites de contas públicas. Todos, sem exceção, comentaram que é muito bem-vinda a participação nesses grupos de profissionais que entendam de conta pública, que entendam de orçamento público, que entendam de movimentação patrimonial, de aumento de resultado. E a gente vê que o contador, nesse momento, ele tem que fazer a diferença. Ele tem a possibilidade, tem os meios, como eu disse, hoje nós temos toda uma tecnologia de informação e comunicação, temos a internet e temos a legislação que deixa tudo à disposição o tempo todo, e temos a capacidade, porque tem um autor alemão que diz que em qualquer empresa, em qualquer entidade, a valorização do capital humano, que consequentemente a valorização da empresa, se dará através do binômio capacidade e compromisso. E capacidade, eu não tenho dúvida que nós, profissionais da contabilidade, pela nossa formação, pela nossa dedicação a esses temas relacionados com recurso, com o controle da riqueza, com o controle do dinheiro, nós temos. O que temos que exercitar, e aí sim eu conclamo a que todos participem dessa cruzada em prol do seu município, do seu estado, do seu país, o que nós temos é aguçar a outra parte do binômio, que é o compromisso, que é justamente assumir essa responsabilidade de trabalhar em prol da transparência, ou mais do que isso, né? Porque a transparência já acontece, de transformar dado em informação, informação em conhecimento,
de tal forma que o controle social possa ser efetivo. Pois bem, já estamos aqui há 30 minutos discorrendo sobre esse tema. Eu quero agradecer a atenção e a paciência de todos vocês, dizer que eu estou à disposição aqui, seja no Conselho Regional de Contabilidade de Minas, na Assembleia Legislativa de Minas, onde eu sou consultor concursado, para discutir esses temas, discutir essa parte do controle e incentivando todos nós a exercermos essa nossa função de intermediários, de mola propulsora para que o nosso país possa avançar, porque um país bonito e lindo como o Brasil merece mais, né? Merece controle, merece transparência, merece entidades públicas que funcionam, e eu digo de verdade que vale a pena lutar por essa causa. Então é isso, eu termino aqui essa transmissão. Espero que tudo tenha transcorrido corretamente. É a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo. E boa noite a todos, bom feriado, bom dia do trabalhador na segunda-feira. Um abraço, tchau.